Queridos irmãos, vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 a 21 e depois o verso 24. Mateus, capítulo 6, verso de número 19 a 21 e depois somente o verso 24. Quero estar pensando com os irmãos hoje a respeito de acumular riquezas. E a palavra de Deus diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu coração, aí estará também o seu coração. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. O texto lido encontra talvez no sermão mais famoso da Bíblia, o Sermão do Monte, lá no capítulo, dos capítulos 5 ao capítulo 7 de Mateus. Lá no início do capítulo 6, Jesus ensinou a respeito das esmolas, que não devemos dá-la para sermos vistos, pois se fizermos isso, seremos hipócritas. E era costume dos fariseus e de alguns judeus fazerem isso, não muito diferente dos tempos atuais, né? Às vezes nós pegamos pessoas que gostam de ajudar em obras sociais e de repente também saem postando aí nas redes sociais, muitas vezes para mostrarem que fazem boas ações. Só que no mesmo capítulo, só que a partir do verso 5, Jesus ensina a respeito da oração, deixando ali o modelo de oração que é o Pai Nosso. Na sequência, Cristo ensina aos discípulos a maneira correta de jejuar. Porém, nos versículos que nós lemos, percebemos que o mundo é tentador. E um dos principais problemas do crente que ele precisa lidar é o seu relacionamento com o mundo. Ou seja, não é tão simples ser cristão. E ainda mais numa sociedade como a nossa, uma sociedade que ama consumir, que ama ostentar, uma sociedade que ama muitas vezes viver de aparência. Só que nós precisamos viver a nossa vida no mundo. E este mundo, esse sistema, ele fará de tudo para destruir, para derrotar o cristão, para acabar com a nossa vida espiritual. São tantas as tentações que nós temos nesse mundo atual. Dito isto, eu quero entender com os irmãos o que significa então não acumuleis tesouros sobre a terra, mas juntai tesouros no céu. Aqui nós temos uma exortação, uma dupla exortação, uma com aspecto negativo e uma outra com um aspecto positivo. Negativamente, o Senhor diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, devemos interpretar essa declaração como se ela girasse apenas em torno do dinheiro. Jesus não disse: não acumulei para vós dinheiro, mas não acumulei para vós outros tesouros. E tesouro aqui ele é um vocábulo bem amplo, que inclui muita coisa. É verdade que também inclui dinheiro, mas não o dinheiro tão somente. Isso aqui se expande. Aqui Jesus não está interessado no que nós temos, e sim interessado em relação ao que possuímos, a nossa atitude em relação ao que possuímos. Não há nada de errado em ter bens materiais, mas o que pode ser errado é a sua relação
pessoal com os seus bens materiais. Os pobres aqui também precisam dessa mesma exortação, não somente aqueles que possuem ali bens materiais. Todos nós temos tesouros de uma forma ou de outra. Talvez o nosso tesouro não seja o dinheiro, mas ele pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser os filhos, pode ser a família, pode ser um dom que você possui dado por Deus, pode ser a sua casa, pode ser o seu carro, pode ser o seu emprego, pode ser a sua faculdade. Tanta coisa pode ser aqui o seu tesouro. O problema é que muitas pessoas vivem somente para isso, esquecendo de Deus ou colocando Deus em segundo plano. E aqui não importa o quão pequena seja, por exemplo, o seu tesouro. Se representa tudo para você, então aquilo é o seu tesouro, pois é a coisa para a qual você está vivendo. O amor à posição social, o amor aos cargos obtidos, o amor próprio, o amor a qualquer coisa que comece e termine aqui mesmo nesta terra, neste mundo, é juntar tesouro sobre a terra. E aqui aplica-se também às pessoas que, embora não estejam interessadas somente no dinheiro, mas então estão interessadas em coisas do mundo. Essas pessoas não se deixam, por exemplo, tentar pelo dinheiro, mas muitas vezes se deixam tentar pelo status ou por uma posição social elevada, às vezes até um cargo na igreja. Por mais simples muitas vezes que você ache que ele seja, aquilo pode ser um tesouro para você. Então tudo que nós colocamos em primeiro lugar, que não seja Deus, passa a ser o nosso tesouro. E o lado positivo dessa exortação vai nos dizer, ainda no verso 20, parte A, mas ajuntem tesouros no céu. Algumas pessoas interpretam essa passagem de maneira errada, como se Deus estivesse ensinando a elas a obter alguma coisa para que elas consigam a sua salvação por meio de obras. Mas se assim fazer, interpretar dessa maneira, estaríamos negando, por exemplo, a doutrina da justificação pela fé e a salvação somente pela graça. Não é nesse sentido que o Senhor Jesus está ensinando no Sermão do Monte. E é interessante que no Sermão do Monte, aqui nesse contexto, ele está falando às pessoas que já se aplica a elas as bem-aventuranças, os pobres de espírito, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, como nós vamos observar nesse mesmo Sermão do Monte, no início, lá no capítulo 5, nas bem-aventuranças. E aí fazemos a seguinte pergunta: o que significa isso, então? Aqui ele aponta para algo que é ensinado em muitos outros trechos da Escritura. Por exemplo, Paulo, lá na sua carta, primeira carta a Timóteo, vai nos dizer: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Em outras palavras, se você é abençoado com riquezas materiais, utilize delas de maneira correta. Utilize delas, por exemplo, ajudando o próximo, contribuindo com a obra missionária. Tantos missionários espalhados pelo mundo, tantos lugares que ainda precisam ser alcançados pela pregação do Evangelho, e lugares que muitas vezes nem eu nem você estamos dispostos a ir, mas já que não vamos, Deus nos chama a orar por essa obra missionária e Deus nos chama a sustentar essa obra missionária. Como crerão se não há quem pregue? Então você pode, com os seus bens, ajudar, por exemplo, na obra
missionária. E lá em João, no capítulo 6, Jesus também vai dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Isso é ajuntar tesouro no céu. Não podemos esquecer, irmãos, que nessa vida nós somos apenas peregrinos. Tudo isso um dia vai passar, e Pedro deixa isso bem claro na sua primeira carta. Tudo isso um dia vai passar. Nós estamos aqui de passagem. Esse não é o meu mundo, esse não é o teu mundo, esse não é o seu mundo, você que já tem a Jesus no coração. Lembremos, por exemplo, dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. Aqueles homens, aqueles heróis, tinham um único objetivo: juntar tesouros nos céus. Assim, quando Jesus chamou Abraão, este respondeu afirmativamente à sua convocação. Quando Deus chamou Moisés, que vivia uma boa vida no Egito, tinha de tudo, tinha uma grande expectativa de vida, e Deus o ordenou que ele abandonasse tudo para se tornar um pastor de ovelhas, Moisés então obedeceu. O que levou então todos esses heróis da fé a estarem preparados por aquilo que eles fizeram? É que eles desejavam uma pátria superior, isto é, a pátria celestial, como o autor de Hebreus vai nos lembrar. Acumular tesouros no céu é entender que nós somos mordomos de Deus. O mordomo, ele cuida de algo que não é dele. Nossa casa, nossos bens materiais, tudo que nós temos, nosso emprego, tudo isso pertence ao Senhor. Nada é nosso. Nós somos mordomos, não somos proprietários de coisa alguma que seja permanente. Administramos, sim, aquilo que Deus nos dá, entendendo sempre isso, que nós somos mordomos de Deus. Não levaremos, meus irmãos, nossas riquezas para o céu. Ou aqueles que ainda não têm a Jesus, eles não levarão as suas riquezas para o inferno. Nossas riquezas, elas serão usadas ainda quando estivermos em vida. Então, as riquezas, ou qualquer outra coisa que não ocupe, que ocupe ali o principal da sua vida, isso é contrário, por exemplo, à palavra do nosso Deus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Por qual motivo? Pela seguinte razão: onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Contudo, por qual razão então nós deveríamos juntar os nossos tesouros no céu? Pela seguinte razão: onde a traça e nem a ferrugem corroem, onde os ladrões não escavam, onde os ladrões não roubam. Jesus aqui está utilizando então essa ilustração da traça e da ferrugem que tentam destruir essas coisas. Espiritualmente falando, podemos fazer aqui algumas considerações. Não há pessoa na face da terra que se sinta plenamente satisfeita. Embora, em certo sentido, possa parecer que algumas pessoas já tenham tudo quanto desejam, e vocês conhecem pessoas que vocês olham e que imaginam: meu Deus, ele tem tudo, ela tem tudo. Tem uma boa vida, tem sua casa, tem seu bom emprego, tem tudo que ela deseja. Mas ainda assim essas pessoas carecem de alguma coisa. Sabe por quê? Porque a felicidade, ela não pode ser comprada. E muitos tentam comprar a felicidade com bens materiais, muitos tentam comprar a felicidade com sexo, muitos tentam comprar a felicidade com bebidas, com drogas, com mulheres, e por aí vai. Só que tudo isso é passageiro. E nós que temos a Jesus sabemos que a felicidade só possui aquele que tem a Jesus. Tanto que se você voltar alguns
capítulo, voltar um capítulo e para o capítulo 5 de Mateus, vai nos falar sobre as bem-aventuranças, sobre como são felizes aqueles que possuem a Jesus. E lá vai ser dada uma lista do que é verdadeiramente a felicidade. Então, meus irmãos, Jesus também vai acrescentar: e onde ladrões escavam e roubam. E existem, nós sabemos, muitos ladrões, e eles não nos cansam de ameaçar. E existem outros tipos de ladrões, por exemplo, que podem nos ameaçar, que podem nos roubar algo. Por exemplo, a enfermidade, os negócios muitas vezes mal sucedidos, as guerras, as pandemias, a própria morte, tudo isso são ladrões que estão sempre próximo de nós, de alguma maneira, tentando nos roubar algo. Então, não importa o que valorizemos nesta vida, o fato é que esses ladrões estão sempre nos ameaçando. E a ameaça não paira somente contra o nosso dinheiro, contra os nossos bens materiais. Pode ser uma ameaça por alguma pessoa a quem estejamos vivendo. Pode ser um afeto, um amor, por exemplo, não correspondido. A moça ou a rapaz que promete eterno amor no namorado, mas, por exemplo, na primeira oportunidade, cai fora do relacionamento. São tantos os ladrões, são tantos tesouros que nós podemos juntar nessa terra, pelas quais não valem a pena. Mas nós temos mais um lado positivo. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Pedro fala a respeito disso de uma maneira bem categórica. Lá na sua primeira carta ele vai falar de uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Paulo também vai falar isso lá na sua segunda carta aos Coríntios, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas, porque o próprio Deus está guardando para nós. Jamais ela poderá ser roubada. Isso é impossível, pois o próprio Deus é quem guarda todos esses tesouros. E aí eu lembro de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 38 e 39, quando ele vai nos dizer: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada, a nossa salvação, o nosso principal tesouro, o nosso presente que é a salvação dada por Deus, ele jamais poderá ser separado do próprio Deus, porque o próprio Paulo nos afirma isso, como foi lido aos Romanos. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Jesus. Porque no céu, meus irmãos, nós não teremos tesouros roubados pelo ladrão, porque ele, o próprio Deus, guardará todos os nossos tesouros. Agora preste atenção no verso 21. Porque onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Se o teu maior tesouro é um bem material, se o teu maior tesouro é um carro, é o trabalho, é sua faculdade, é sua esposa, é o seu filho, é o seu marido, certamente o teu maior tesouro não é Deus. Eu não estou dizendo aqui que você não deva amar a sua esposa, eu não estou dizendo aqui que você não deva amar os seus filhos, maridos e etc. O que eu estou dizendo é que isso não pode ser colocado à frente de Deus de maneira alguma. O nosso primeiro amor, o nosso principal amor é por Deus. Se Deus não é o seu principal tesouro, é porque alguma coisa está errada na sua vida.
Sabe por quê? No verso 24 é dito que ninguém pode servir a dois senhores. E o que fazemos é resultado daquilo que pensamos. E isso, por sua vez, é determinado por onde está o nosso tesouro. E vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É impossível você servir a Deus e servir as riquezas de uma mesma maneira, de uma mesma intensidade. E aí é nos dito, por exemplo, lá em Marcos, que amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, nosso maior tesouro deve ser Deus. E Mateus, lá em Mateus ainda é nos dito, lá no capítulo 10, verso 37, que quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Novamente, nosso primeiro amor deve ser a Deus. Amaremos e devemos amar nossos pais, devemos amar, como eu falei, a nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Mas de maneira alguma, nenhum deles deve ser colocado à frente de Deus. Observe novamente o versículo 24 que diz: porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Quem você está servindo? A Deus ou os prazeres? A Deus ou as riquezas? Onde está o teu tesouro? Nos seus filhos, na sua família, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu egoísmo, na sua autoconfiança? Como eu falei, não que seja errado, não é que a palavra de Deus está dizendo aqui que seja errado planejar o futuro, que seja errado trabalhar. Não é que Deus está dizendo aqui que é errado ter riquezas, que é errado trabalhar. Não é que a palavra de Deus está dizendo aqui que seja errado amar nossos familiares, nosso cônjuge, nossos pais, etc. e tal. Não é isso. Mas isso não deve, de maneira alguma, estar em primeiro lugar. E eu quero finalizar pedindo para você abaixar sua cabeça nesta noite e refletir em tudo isso que foi pregado hoje. E que você parasse para pensar a quem você está servindo. Quem tem sido o teu Deus? Talvez o seu emprego tenha sido o teu Deus. Talvez o seu marido tenha sido o teu Deus. Talvez até uma idolatria a seu filho, ao seu animal de estimação. Tantas coisas. Talvez o seu ministério esteja sendo o teu Deus. Talvez aquilo que você faça na igreja esteja sendo o teu Deus. Talvez você tenha vivido só para isso. O que tem ocupado o teu coração? O que você tem colocado em teu coração? E nessa noite, a palavra de Deus está nos chamando a lembrarmos que o que deve ocupar o primeiro lugar em nosso coração é Ele. É Ele. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão e nos serão acrescentadas. Deus acrescentará tudo aquilo que nós precisemos para viver. Tudo aquilo que nós iremos precisar para ter uma vida tranquila. E mesmo assim, mesmo que nós não tenhamos uma vida tranquila, porque como foi falado, nós somos peregrinos, nós somos alegres. Como o apóstolo Paulo vai falar por tantas vezes na sua carta aos Filipenses, que ele aprendeu a ser alegre em qualquer situação. E é um Paulo que, quando escreve a carta aos Filipenses, chamada Carta da Alegria, está ali provavelmente nos seus últimos dias de vida, uma das cartas da prisão.
e ele vai falar que ele aprendeu a estar alegre em qualquer situação. Que você reflita nesta noite, que você entenda de uma vez por toda que é Deus quem deve ocupar o primeiro lugar no teu coração. As riquezas, as demais coisas, ele vai acrescentar, Ele vai nos sustentar, Ele vai dar aquilo que nós precisamos para viver. Mas ame a Deus acima de todas as coisas, acima de qualquer pessoa, acima de qualquer bem material. Junte tesouros no céu. E que Deus te abençoe. Que Deus esteja com você. Que Deus te dê forças para se livrar de ídolos. Ídolos não são somente aquilo que nós adoramos, não são artistas, não são somente jogadores de futebol, mas ídolo é tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus. Que Deus nos ajude, porque é difícil, muitas vezes. De repente nos apegamos idolatrando alguma coisa. Então que Deus nos ajude em relação a isso. Quero orar com os irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Que nós venhamos, acima de tudo, colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Sabemos que temos uma tendência a colocar várias coisas no Teu lugar. Sabemos que a nossa natureza pecaminosa muitas vezes nos leva para caminho em que nós sabemos que é errado e que nós não devemos, Senhor. Que o meu coração, que o coração dos meus irmãos, que o coração de todos aqueles que nos assistem através das redes sociais, do YouTube, que estão aqui presentes, não estejam colocadas em riquezas, em bens materiais, em qualquer coisa, Senhor, que afaste essas pessoas do teu relacionamento com Deus. Ajuda, Senhor, das nossas limitações. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Obrigado, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Obrigado, porque muitas vezes a tua paz, que excede todo entendimento, está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, mesmo quando tudo parece acabar, o Senhor está conosco, nos fortalecendo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. No nome de Jesus. Amém.